Filosofia Espírita, volume 6. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Eis mais um livro da série Filosofia Espírita. Este é o 6º volume, onde o nosso irmão Miramês põe todo o seu amor para mostrar aos espíritas o valor do Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina, onde Jesus salienta todos os seus valores para a melhor educação dos sentimentos. A humanidade está passando por fases dolorosas, mas, com oportunidades imensuráveis de educação. É o Cristo nos chamando em todos os ângulos de trabalho. O convite é silencioso, porém, a alma o registra pelas faculdades que possui, vibrando nos centros de todas as sensibilidades. O progresso é um fato inconteste, por ser lei de Deus. Allan Kardec foi enviado à Terra para fazer reviver, com o instrumento da codificação, o cristianismo puro. Ele foi o coordenador das verdades que salientam os modelos sublimados dos concertos de Jesus, e deu o recado como lhe foi pedido no mundo espiritual. Compete a nós outros, trabalhadores simples na divulgação do Evangelho, erguer essa bandeira de luz em todas as nações do mundo, mesmo que isso nos custe sacrifícios. Não estamos forçando a ninguém no que toca à autoeducação. Ela é força de Deus que o progresso se encarrega de manifestar, e a disciplina dos sentimentos é a ação das leis. Os benfeitores são enviados por Jesus como misericórdia, enxugando lágrimas e balsamizando feridas, confortando corações e mostrando a todos que a felicidade é a realidade para os que cumprirem seus deveres diante de Deus e da consciência. No entanto, aos que compreenderem as linhas da caridade cristã, palmilhando suas diretrizes divinas, o fardo ficará leve e o jugo, suave. Vamos esquecer as ofensas dos nossos companheiros, se as encontrarmos, usando o perdão sem condições. Não vamos perder tempo com os feitos alheios, mas usar esse tempo para analisar o que fazemos de especial, o que realizamos com as nossas forças em exercício. Tornamos a dizer que o Livro dos Espíritos é sempre a melhor fonte de transformações, porque dele se pode partir para grandes descobertas de nuances de leis, que até então desconhecíamos. Os espíritas, em geral, precisam estudar mais, para melhor assimilarem as leis de Deus, alargando a compreensão em todas as áreas da vida na edificação da caridade, porque somente conhecemos o amor pelos caminhos da benevolência. Não pode, portanto, ficar sem estudar as obras básicas da codificação. Partindo delas, eles encontrarão, nas outras, que vitalizam mais o Espiritismo, um mundo de revelações, que nos leva a grandes esperanças. A mediunidade é dom de todas as pessoas. Desde que a criatura adquiriu a razão, que ela se evidenciou no mundo, abrindo caminho entre a terra e o céu. Jesus veio dar nitidez a essa faculdade, provando com a sua vida que a vida continua e que ninguém morre. A doutrina espírita é o consolador que o Mestre prometeu que enviaria, para ficar eternamente com os homens. A sua missão é fazer reviver tudo o que Jesus disse, com o fulgor que os espíritos podem suportar. Deixamos aos leitores mais um volume sobre a obra básica do Espiritismo, como bênção de Deus e misericórdia do Mestre. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 11 de setembro de 1986. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 256. Sensação psicológica. O pensamento é o portador de todas as sensações. Se nos entregarmos à influência de um hipnotizador, aceitamos suas insinuações e passamos a viver e sentir o que ele nos transmite. Essa realidade é bem conhecida no meio científico. Alguns hipnotizadores usam levianamente seus conhecimentos, e muitos dentre eles veem na hipnose uma fonte de rendas, sem perceber que estão brincando com fogo, sem o devido cuidado à sua própria proteção. Os espíritos desencarnados que, porventura, conversam com os homens, pelo instrumento mediúnico, e falam que estão sofrendo,
tem frio e às vezes calor, tem essas sensações em função do seu estado psicológico. Eles relembram o passado, de quando estavam na carne, passando por determinadas provas, e têm as mesmas sensações. A mente regride e busca no passado as mesmas dores e padecimentos que lhes fizeram sofrer. Até mesmo entre os encarnados esse fenômeno acontece. Muitos dos sensitivos, ao se lembrarem ou ao verem sofrimentos, sentem os mesmos no seu corpo de carne, que depois passam, com esquecimento ou com uma boa conversa de irmãos que entendem esse processo negativo da alma. Devemos convir que as virtudes assimiladas e vividas por todos nós são nutrições positivas que nos levam ao equilíbrio psicofísico. Quantas vezes, em sessões espíritas bem orientadas, comparecem irmãos desencarnados sofrendo todos os tipos de inquietações, e mesmo profundos reflexos da sua vida passada, porque nela eles prendem seus pensamentos e, ao se afastarem do médium, saem aliviados e, às vezes, curados com as palavras bem postas do doutrinador. Aonde se prender os sentimentos, aí se sentirá o ambiente, confortando ou desarmonizando o mundo mental. Todos os corpos que servem de vestimentas espirituais sentem as reações da mente, e passam a elidir a influência daquilo que armazenaram nos momentos em que a mente criava e irradiava pensamentos de luz. O Cristo veio ao mundo nos preparar no sentido de considerarmos o que recebemos dos outros em forma de sugestão, diariamente, como também as formas pensamento que vagabundeiam no espaço e que se aproximam dos homens por certas leis de justiça que nos comandam a todos. É nosso dever apreciar as ideias que vêm de fora, vigiar e orar, para que não entremos em sintonia com sugestões inferiores, porque elas podem nos levar a padecimentos morais e mesmo físicos. Jesus nos pede para visitar os enfermos, encarcerados, idosos e aflitos, mas não despejemos neles pensamentos e ideias negativas, para não aumentarmos seus padecimentos. Para tanto, devemos nos preparar, educar e disciplinar nossos sentimentos, cedendo à influência do amor e da caridade, para que o próprio Cristo fale por nós, usando nosso instrumento de comunicação, pelas vias dos benfeitores espirituais, sempre atentos a nos ajudarem. Não alimentemos dúvidas, porque a todos de boa vontade, quando faltarem os recursos de consolar, serão acrescentados valores que correspondem ao soerguimento das criaturas que procuram assistir. Mesmo que os sofrimentos daqueles a quem visitamos sejam físicos, não esmoreçamos, que a nossa palavra de fé realizará milagres. A própria experiência vai confirmar o que afirmamos. A palavra tem o condão, quando com o Cristo, de levantar caídos, curar enfermidades e consolar os tristes, mostrando a todos que existe a esperança, canal certo para a felicidade. Procuremos mudar o modo de pensar dos sofredores de toda sorte, que eles passarão a se melhorar das suas enfermidades e, ainda mais, alegria brotará em seus corações, qual fonte de paz e de confiança. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 257, Sensação dos Espíritos. O espírito, quando reencarna, é ligado ao corpo por fios tenuíssimos em vários centros de força, refletores de outros centros da alma, no domínio de todas as células do campo somático. Quando o corpo físico começa a desagregar-se por desleixo da alma que não cuidou da sua vestimenta, ou por processos ligados ao passado, ou por leis de mudanças necessárias, não é ele que sofre as impressões dolorosas, é o espírito, por sua alta sensibilidade, que capta essas impressões, pelas linhas que o prendem à argamassa física. Esse processo de sofrimentos é, pois, um campo de experiências, mediante o qual despertam os valores do espírito que dormem na consciência profunda. Esses dons, quando aflorados, ambientam eles mesmos o ser espiritual para o equilíbrio das suas sensações, de modo a não sofrer com nenhuma reminiscência. Sua emotividade é direcionada para o amor, o perdão e a caridade.
Aquele que tenha qualquer aversão às leis que nos dirigem, feitas pelo Criador, ou tome caminhos não condizentes com as mesmas, sofrerá as consequências. Os espíritos desencarnados que sofrem com a desagregação dos corpos, pela lei natural das transformações, é porque estão ligados às paixões humanas e deixaram de mudar suas ideias, ligando-as às diretrizes do Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Devemos observar aonde nossos pensamentos encontram o sofrimento, pois aí se encontrará o nosso clima de vida. É bom que nos lembremos de Jesus, o que para nós é um grande prazer, quando ele diz, e Mateus anota, no capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando buscamos determinadas sensações e a elas nos ligamos pelo desejo, qual se fosse o nosso tesouro, ficamos presos a elas por tempo indeterminado. Quando conhecemos Jesus e o acompanhamos, vêm as mudanças de costumes e alteramos o rumo das nossas sensações, buscando tesouros eternos, naquele bem que universaliza os nossos sentimentos. Vejamos essa afirmativa, que já dissemos alhures, mas que nos serve de orientação quando queremos nos referir à doutrina espírita. O livro espírita é força divina nas mãos humanas. Ele acompanha o progresso em todas as suas nuances, doando aos homens, com a maturidade necessária, os conceitos de Jesus que brilham na sua mais perfeita reviviscência, ajudando os encarnados a se libertarem dos laços inferiores que os prendem às más sensações, e para aqueles que começarem a viver o amor e a caridade, ao passarem para o plano espiritual, as sensações serão outras, que lhes farão chorar de alegria, pela glória que seu esforço no bem lhes conferiu. Com o conhecimento que agora se tem, trazido à luz pelo ensaio teórico do codificador e com todas as experiências adquiridas ao longo do tempo, deve-se passar à vivência dos ensinos de Jesus, conhecendo a verdade que oferecerá a coroa de luz, marcando assim a sua dignidade como cidadão livre no campo da vida espiritual. Lembremo-nos bem, onde estarão os nossos pensamentos? Onde os nossos sentimentos estão ligados? Eis aí nosso tesouro. Vejamos, atentemos-se ao que o Cristo deseja de nós. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 258, Escolha de provas. A razão nos convida a apreciar com profundidade esse assunto de escolha de provas, quando o espírito está na erraticidade. Temos o livre-arbítrio, mas em uma escala progressiva, e até certo ponto, porque Deus é quem comanda tudo, dentro da sua autoridade total. O espírito pode escolher as provas que haverá de enfrentar na Terra, mas, quando passa dos limites, quando a sua usura, o seu orgulho falam mais alto do que as suas necessidades de se educar, a mão de Deus intervém, dando-lhe o que pode suportar e que lhe serve de aprendizado. É, pois, engenhosa essa escolha. Nem sempre a alma pode escolher o que quer, porque por vezes não sabe optar pelo que realmente lhe convém. No caso de espíritos envolvidos nas paixões inferiores, que se encontram na inconsciência do que devem escolher, certamente que esses não podem programar as suas provas, assim como a criança, o velho esclerosado ou o retardado mental não podem sair para as ruas a hora que desejarem. Para esse trabalho de escolha e assistência aos reencarnantes, Deus colocou falanges e mais falanges de anjos benfeitores, conscientes de seus deveres ante os necessitados. Nunca se pode generalizar esses casos de escolhas, elas são variadas, de acordo com o reencarnante, e muitos espíritos, já com categoria espiritual elevada, pedem conselhos aos espíritos que os guiam nas escolhas das suas provas, sobre a família e o meio social em que deverão reencarnar. São almas que desejam acertar e não querem negligenciar nas diretrizes do bem e da verdade, e ainda pedem aos seus mentores espirituais para avisar-lhes sobre os perigos, no momento em que estiverem à beira do abismo. São espíritos com a maturidade que os assemelha à lavoura cuja colheita se aproxima.
E que Deus nos abençoe e que existam muitos deles na terra. Mas quando o espírito tem a liberdade de escolher suas provas e avança para certas dificuldades que pesam em seus ombros, e Deus o permite, ele, o Senhor, é misericordioso e oferta muitos recursos para que a alma aproveite as lições. Nada é perdido em lugar algum do universo porque a sabedoria divina tudo vê, e suas mãos sempre abençoam, convertendo o mal em bem, o ódio em amor, a violência em paz, a inimizade em perdão. Mesmo que o espírito se desvie da estrada nobre que desejou seguir, ele acumula experiências e torna a voltar, revestindo-se de novo corpo, com mais facilidade de acertar. Podemos ponderar sobre os nossos feitos na Terra e as decisões que tomamos no decorrer de nossa existência. Temos o livre-arbítrio de escolher, no entanto, muitas escolhas não acontecem, porque o Senhor não achou conveniente ao nosso tamanho evolutivo. Isso sucede todos os dias, basta observarmos os acontecimentos na sutileza da vida. Situações há em que determinada pessoa escolhe, por exemplo, dirigir um país e quase toda a nação assim o deseja. Entretanto, Deus não permite que assim aconteça. Assim também se passa no mundo dos espíritos. Quem pode escolher, escolhe as provas. A quem não pode, elas são impostas, e outros pedem conselhos aos benfeitores maiores, sobre o que é melhor para eles. Enfim, tudo é escola, tudo são lições, porque nada se perde na casa de Deus. A sua vontade é sempre soberana. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 259, Particularidades. Quando escolhemos, no mundo espiritual, certos tipos de provas, escapa-nos o conhecimento das particularidades que possam ocorrer. Somente Deus sabe tudo e concede a nós o que pedimos, desde que nos sirva de lições valiosas. Fica a critério da nossa liberdade a solução dos problemas que deverão surgir em meio às provas escolhidas. O gênero de provas é escolhido, mas um mundo de reveses provenientes delas escapou à razão, e teremos que criar defesas na hora que surgirem, ou então, seremos envolvidos por eles. Em tudo sobressai a nossa parte, para aprendermos a cuidar de nós mesmos. Quando traçamos as diretrizes para uma nova vida no mundo, nós não podemos prever todos os pormenores que surgirão no decurso dessa vida. Para todas as escolhas, e em meio a todos os entravos da vida, a inteligência humana e espiritual deve apelar para Jesus. Ele é o único que tem solução para todos os impasses. E quem estiver ligado ao Evangelho do Mestre não erra o caminho para sua libertação espiritual. Quem fizer uso da prece diária, com humildade, receberá sempre a inspiração para o que deve fazer em obediência às leis que nos governam. As particularidades voltadas para o mal, que possam acontecer na nossa existência, cabe-nos transformá-las em ondas do bem. Eis a nossa parte. Mostrarmos àqueles que nos abunaram na descida para a terra, que estamos compreendendo a misericórdia divina. Em muitos casos somos inconscientes. Se tomamos uma estrada para percorrermos, escolhemos essa estrada, e não o que deve acontecer durante a caminhada. Eis porque a fé é a nossa segurança de vida e de vitória. Preparemo-nos para as devidas soluções e, em quaisquer circunstâncias, não devemos omitir os nossos valores morais e espirituais. A coragem com Jesus é a força igualmente poderosa em todas as nossas etapas. Ela nos anima para enfrentarmos todos os inimigos, fora e dentro de nós, vencendo-os. A reencarnação não deixa de ser uma aventura, pois descemos para as sombras sem saber o que vamos encontrar. E temos apenas uma leve intuição que nos ajuda a lembrar o que é verdadeiramente uma luta, pelos infortúnios que criamos no passado, e que esse é mesmo um processo de libertação espiritual. No entanto, a bondade de Deus é tão grande que nos ajuda em todos os passos, na sutileza das leis. Ninguém fica órfão da assistência dos benfeitores da verdade. A ordem é avançar, orando e vigiando em todos os momentos.
Assim como muitos espíritos que passaram pela terra nos deram exemplos vivos de fé, e venceram pelo amor e pela caridade, todos os outros da retaguarda, sendo filhos de Deus, têm as mesmas oportunidades de aprender a lutar e a vencer os maiores de todos os inimigos, aqueles que moram dentro de cada um. O homem vive hoje ignorando o amanhã, mas, tendo fé, diante de todos os acontecimentos contrários à lei da caridade, Deus o inspirará no que deve fazer, conquistando alegria por conservar a consciência tranquila e o coração batendo no ritmo do coração de Cristo. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 260, Afinidade. Há espíritos que podem escolher suas provas, mas, sempre dentro de uma escala de provações. Até a escolha deve obedecer a determinações. Liberdade maior, somente aos espíritos superiores. Por vezes, o espírito que tem certos defeitos a corrigir nasce em família com as mesmas faltas a serem corrigidas. Aí é que está sua maior prova, e a solução do problema está dentro dele. Como nos fala o Livro dos Espíritos, uma alma que tem instintos de se apossar do alheio nasce em família que gosta de roubar. Esse espírito deve se esforçar, dentro do ambiente favorável ao erro, para se libertar daquilo que precisa para se tornar livre. Se renascer no lar já motivado pelo Evangelho, entre pessoas que já se limparam das mazelas das paixões inferiores, qual o esforço que ele terá que fazer para o seu aperfeiçoamento? Sabendo disso, escolhe lar compatível com as suas tendências. Isso é analogia de sentimentos. Atraímos o que somos. Esta é a lei. Quando um mundo passa para a escala de mundo superior, os espíritos nele instalados, que se esquecerem da corrigenda, vão para outras moradas em plena conexão com os seus sentimentos. Essa é a lei de justiça, e mesmo do amor. O espírito inferior, que ainda não despertou para a realidade, indo morar em um mundo de luz, criará problemas inúmeros para os seus habitantes, que não merecem esse tipo de companhia. Cada qual deve estagiar no lugar que a justiça indicar, locais esses que irão servir como escola, onde os processos grosseiros despertarão as qualidades nobres que se encontram latentes em todas as almas. Deus a ninguém desampara. A terra se aproxima dessa mudança, e quem a herdar será feliz, pois, não mais fará dívidas. Quando a terra mudar de dimensão, sair das provações para ser um mundo de regeneração, e daí para a casa superior onde deverão habitar somente espíritos de paz, os espíritos inferiores não terão oportunidade de voltar a ela, mesmo querendo. Soframos, pois, com paciência, o que for necessário para a limpeza do fardo, no preparo para o paraíso, que pode ser a própria terra. O Cristo, através da doutrina espírita, vem anunciar o último aviso, de que o trigo se encontra maduro, e que a qualquer hora os ceifeiros virão à lavoura para colhê-lo e separá-lo do joio, que será queimado. Espíritas, aproveitai as oportunidades de renovação do vosso interior, e trabalhai com afinco no bem, fazendo da caridade a bandeira de luz que vos poderá guiar para a verdadeira fraternidade. A lei dos iguais é absoluta. Buscamos sempre estar ao lado daqueles que pensam do mesmo modo que nós. As ações pedem respostas e elas são do mesmo naipe, induzidas pela lei de justiça. O não façais aos outros o que não quereis para vós mesmos, é o melhor roteiro para quem quer tranquilizar a consciência. O espírito, ao chegar o momento de reencarnar, às vezes, não escolhe nascer entre pessoas de má vida, porém, as circunstâncias o induzem para tal. Não havendo outro recurso, ele aceita, e às vezes até escolhe isso, pois o caminho melhor é se redimir no mesmo ambiente em que errou. A perfeição exige luta, e para isso Jesus deu o maior dos testemunhos, subindo o Calvário com dignidade, perdoando e amando os que o injuriavam, dizendo que eles não sabiam o que faziam. Verdadeiramente, se eles soubessem, não fariam o que fizeram ao maior espírito que já veio à Terra, protetor da humanidade,
desde o princípio da formação do planeta. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 261, concessão de provas. No campo das escolhas e das concessões, há uma coisa que fala mais alto: a maturidade da alma, que mostra a necessidade das provas. Pode um espírito pedir a riqueza, segundo a resposta à pergunta, e ser atendido. Alguns usam o ouro, fazendo dele motivo de glória na sua vida, e outros, carentes de lições que lhes possam preparar para o futuro, usam maus recursos da fortuna, por lhes faltar maturidade devida, que o passado não lhes conferiu. É muito engenhosa a vida do espírito, porque os espíritos se encontram em escalas diferentes, uns dos outros. Às vezes, os próprios benfeitores que ajudaram na reencarnação de um espírito não perceberam que ele, pela sua fragilidade, desviaria seus dons e torceria os poderes que a vida lhe colocou nas mãos. Mas Deus sabia de tudo e excedeu como motivo de experiências que o espírito deve acumular, para aprender melhor as lições recebidas. Deus nunca erra, e somente põe fardos pesados em ombros fortes. Se o homem está passando por duras provações na terra, é preciso que busque a força em Jesus, cultivando a humildade, a paciência e o amor, que o Mestre abastecerá seu coração de energias compatíveis com as suas necessidades. Temer a vida é desconfiar da bondade de Deus. Jesus está sempre atento aos nossos passos, a nos ajudar na subida dos nossos calvários, e sempre aparecem irmãos como Sireneus, a nos ajudarem a carregar a cruz das nossas provas. Pedir riquezas e poderes é pensamento de muitos ao descerem à terra, mas, entre pedir e ser concedido há uma grande distância, porque o Pai vela muito por seus filhos, principalmente pelos que não sabem o que querem. É preciso que o encarnado pare e medite no que tenha pedido, procurando fazer o melhor para a sua vida. Tudo pode mudar, se mudar o clima de vida. Pode-se sempre fazer mais, além do que se tem em seu programa. O seu destino depende dele próprio. O Senhor sempre favorece novas oportunidades para quem tem boa vontade de servir, de ajudar com amor, e tem na caridade a força de salvação. Procuremos Jesus no silêncio do nosso aposento, oremos a Ele em secreto. Porém, não fiquemos somente na oração, coloquemos as nossas mãos no trabalho honesto e justo, que mãos invisíveis se aproximarão de nós ajudando-nos a libertar o coração das paixões extravagantes que o mundo oferece, por meios difíceis de o espírito comum escapar. A missão do Espiritismo é reformar o homem e ajudar a despertar os espíritos endurecidos para o amor. Não há outro caminho para todos nós. O Evangelho é o livro da vida, para que tenhamos mais vida, e com abundância. Se negarmos o bem, estaremos envolvidos no mal. Não podemos deixar de falar da relatividade em todos os campos do saber, mesmo da aplicação das leis de Deus, porque as desigualdades de evolução dos espíritos é uma realidade inconteste. Um espírito bom pode nascer em um lar em más condições, para soerguê-lo, bem como pode ter dívidas do passado com aqueles com quem vai conviver na carne. Em qualquer circunstância, devemos amar, servir e perdoar, lembrando-nos sempre de Deus, nosso Pai Celestial, e do nosso maior guia, Jesus Cristo. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 262, o Espírito na sua origem. O espírito na sua origem é simples e ignorante, contudo, ele tem a devida assistência na sua jornada inicial. Ele é guiado por benfeitores espirituais que o conduzem pelos fios do instinto, com toda a segurança. Ele, nesse estado da alma, ainda não sabe cuidar da sua própria evolução. O seu despertamento vem pelas vias naturais, na gradação que o progresso pode dar, onde não participa a seu esforço próprio, por não ter conhecimento da sua tarefa na Terra, a não ser pela intuição das leis que dormem no fundo da sua consciência, forças essas que despertam com o perpassar do tempo.
Ao raiar dos primeiros sinais de individualidade, o espírito passa a escolher o que mais lhe convém, sem raciocinar no que poderá acontecer. As facilidades levam-no ao orgulho e ao egoísmo, e a violência cresce pelo poder da razão. Assim, o instinto que antes serviria de guia, se atrofia na sua origem. É bom que não acreditemos que foi culpa da própria alma, ao escolher os caminhos que se tornarão em karma, em faltas que atraem reações compatíveis com o que foi feito. São processos criados por Deus, para educar todos os seus filhos. Eis porque todos passamos por esses meios, e deles tiramos muito proveito no desenrolar do tempo, sob a elasticidade do espaço. Muitos espiritualistas e espíritas custam a entender que há livre-arbítrio. Basta pensar que Deus é onisciente e que, quando fez o espírito, sabia desses caminhos que ele, na sua origem, deveria percorrer. Ele deixa a alma tomar esses roteiros por saber que são os melhores para o seu engrandecimento espiritual. Como discutir com o Senhor? Ele não pede opinião aos homens, nem mesmo aos anjos para fazer as suas leis. Ainda existem muitos segredos nas origens da alma, que no amanhã todos iremos saber. O conhecimento é gradativo. A criança se alimenta de leite materno, e o adulto de alimentos mais grosseiros. Assim são os espíritos, assim é a lei. Todo livre-arbítrio é inspirado nas leis universais. Daí, se pode deduzir que somente Deus comanda tudo, desde a matéria primitiva na candura da sua origem, até a sua corte celestial. A liberdade que cresce com o crescimento espiritual somente não sofre interferência quando tudo se encontra na harmonia, que corresponde às nossas necessidades. O espírito foi feito simples e ignorante, mas, por dentro, carrega consigo, como tesouro divino, a vontade de Deus. Podemos dizer que tudo que ocorre com o espírito são processos de despertamento espiritual, de modo a levá-lo a conhecer a verdade. O Senhor Supremo nunca se esquece de seus filhos em todas as circunstâncias, e ainda nos ensina a nos ocuparmos de nós mesmos. O bem que fazemos a nós e aos outros verte de leis naturais e se afina com a consciência, de modo a nela permanecer para a eternidade. O mal nos incomoda, por isso deve sair de dentro de nós, cedendo lugar ao amor e à caridade. O óleo não se mistura com água. Jesus Cristo, devemos dizer sempre com alegria, foi a misericórdia de Deus para a humanidade, que veio nos ensinar a acelerar nosso crescimento e nos tornar livres, mais depressa, das paixões inferiores e, com isso, saber tomar as decisões acertadas em todos os caminhos que nos compete trilhar. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, questão 263, Espaço entre as provas. O espírito não tem condições de escolher, logo após a desencarnação, quando deverá ocorrer sua próxima vida na Terra, principalmente se ele está envolvido pelas paixões terrenas. É necessário que tenha um tempo. Pode acontecer a um espírito mais consciente de seus deveres, reencarnar logo. Mesmo assim é muito raro não haver intervalo entre as duas vidas. Não podemos precisar ao certo a duração desses intervalos. Tudo, tornamos a dizer, é relativo. Os espíritos inferiores, relata o Livro dos Espíritos, acreditam na eternidade das penas. A sua mente foi trabalhada nisso por muitos anos e o condicionamento não cede lugar facilmente para outras ideias, a não ser com o trabalho do tempo. Há espíritos que demoram séculos para voltar à carne, e outros, pouco tempo, depende das necessidades de cada um e da vontade de Deus. A doutrina espírita evita o equívoco sobre as leis, que as velhas religiões interpretaram mal e nas quais, ainda mais, acrescentaram leis humanas, enxerto-se com vista aos lucros materiais, para submeter as almas aos seus caprichos. O Espiritismo dá lições valiosas no sentido de libertação, ganhando tempo, de maneira que o espírito, logo depois da libertação física, passa a entender com mais facilidade o mundo em que foi chamado a servir.
Tudo precisa de preparo, e o Pai Celestial não se esqueceu de escolas de todas as naturezas, estendidas em profusão por todos os mundos habitados, e certamente nos mundos espirituais, onde os espíritos puros e inferiores trocam, em todos os encontros, experiências necessárias ao crescimento de cada um. O objetivo da vida é despertar os valores do espírito, dar-lhe condições para que ele cuide de si mesmo, sob as bênçãos do Criador. Quem começa a conhecer essas verdades passa a persuadir-se a si mesmo, porque somente Deus e Ele sabem cuidar das suas necessidades. Tudo o que vier de fora servirá como toque, mas as decisões e a vivência devem nascer de dentro, pelo esforço próprio. Não há violência pelas forças superiores, há exposição pelos comandos maiores. Quando a alma já deixa a carne com algum conhecimento, ela avança com mais rapidez no seu despertamento espiritual. No fundo de todas as escolhas aparece a própria individualidade, pois, quando essa escolha não é feita pela razão, ela ocorre de acordo com as necessidades de progredir. O mundo é um fruto que já denuncia a maturidade. A humanidade passa por processos inumeráveis de entendimento, de modo a perceber, por meios diversos, as leis que lhe podem indicar o caminho, a verdade e a vida. As leis são as mesmas, tanto no mundo espiritual quanto na terra. Certas mudanças se referem ao estado em que se encontra a alma. Quantas pessoas nascem e logo após o nascimento desencarnam? Quantos aqui permanecem por pouco tempo, e muitos outros alcançam idades avançadas? Assim também o espírito. No mundo espiritual, uns permanecem nele por pouco tempo, outros, mais ou menos tempo, e alguns, por muitos séculos. Que Deus nos abençoe, para conhecermos mais e mais as suas leis que, por enquanto, começamos a entender. Capítulo 09, Livro dos Espíritos, questão 264, Propriedades das provas. Quando é dado ao espírito escolher as provas que enfrentará no corpo, ele escolhe os caminhos compatíveis com as suas necessidades. O espírito que tem o preparo para escolher suas provas, se estivesse na carne, talvez escolhesse outros testemunhos, porque em espírito a lucidez é outra, e o que interessa é o maior aperfeiçoamento. Quando na carne, logo que aparecem os primeiros sintomas dos reveses que escolheu, ele apavora, porquanto a escolha é teoria, e enfrentar as dificuldades é a prática bem diferente. Muitos desistem no meio do caminho, no entanto, tornam a pedir reforço em voltas sucessivas, pois somente a reencarnação dá-lhes a chave da libertação espiritual, que eles, por vezes, veem os outros gozarem no mundo de onde vieram. O que leva a alma a pedir duras provas em novo corpo é saber e sentir que só a consciência tranquila a limpará de todas as mazelas inferiores que lhe causam infelicidade. Quando dizemos que a solução dos problemas se encontra dentro de cada ser, temos a prova na escolha do espírito viciado na bebida desregrada. Ele nasce em um meio que lhe proporciona a facilidade de aprender a beber, porque é nele que o espírito sente, pelos sofrimentos, a necessidade de se livrar do vício com mais profundidade. Inúmeros exemplos podem ser constatados, a cada passo por onde se anda, ao escutar as histórias dos que se livraram de vícios diversos. Como aprender o desprendimento, vindo pobre ao mundo. Como perdoar, se não houver quem lhe ofenda. Como abster-se do sexo, com equilíbrio, se não se conviver com a facilidade dos desregramentos. Precisamos estudar todos os pontos de aperfeiçoamento espiritual, meditar neles, trocar experiências. O vaqueiro ferroa somente o boi que sai do carreiro por onde deve passar. O espírito sofre por desrespeito às leis, que são os caminhos da vida traçados por Deus. O Senhor não fica ansioso, nem os benfeitores espirituais, porque só aquela alma se desvia do roteiro que ela mesma escolheu. Sabem Deus e os espíritos superiores que todos deverão aprender hoje ou amanhã as lições que os levarão à paz de consciência.
Importante lembrar que poderemos ir além da escolha que fizemos no mundo espiritual antes da descida à carne. Depende da conscientização de cada um, dos seus deveres. As forças não são medidas para tais e quais provas. Elas poderão crescer e avançar, dependendo do espírito, das suas decisões ante as lutas empreendidas. Muitos dos nossos irmãos internados na carne se encontram em estado de superação daquilo que escolheram na pátria espiritual. A esses, damos glória a Deus pela sua valentia e disposição no aprimoramento moral e no trabalho realizado. Isso se vê em todas as filosofias e religiões do mundo, mas, em maior quantidade no Espiritismo, por encontrarem nele as bênçãos dos ensinamentos mais vivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós possa fazer-se um deles, que mãos invisíveis nos ajudarão em todas as dificuldades, e certamente sentiremos esse amparo em todas as subidas dos calvários na terra, bem como nas tarefas de luz em favor da coletividade. A alma pode, se confia, porque a fé, aliada à sabedoria em Cristo, nos leva à descoberta da verdade. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 265, escolha por afinidade. Há também espíritos que escolhem nascer em um reduto viciado por gostarem do vício e sentirem necessidade de estar envolvidos nele. Nesses, o senso moral ainda não tem desenvolvimento bastante para lhes mostrar que eles devem se esforçar, no sentido de adquirir a decência nos caminhos que percorrem. Não há uma regra geral nas escolhas das provações, mas, todas elas nos trazem lições, mais ou menos demoradas, que o tempo fica encarregado de nos transmitir pelos processos da dor. As deduções que a razão nos oferece, para escolher essa ou aquela provação, vêm impulsionadas pelos nossos sentimentos, pelo tipo de escolha. Os benfeitores espirituais nos conhecem, entretanto, na hora de conceder o escolhido, o automatismo do sim ou do não é mais profundo do que se pensa. Primeiramente, ele vem de Deus, porque todas as decisões partem dele, o supremo mandatário do universo, e, por vezes, nasce no candidato, por inspiração de alguém que o ajuda nas lutas de cada dia, como avalista da riqueza da vida na carne que vai receber. Os que escolhem tipos de provas para satisfazer suas paixões brutais, mais cedo ou mais tarde, arrepender-se-ão das suas escolhas. Embora conhecendo a inconveniência do caminho, Deus lhes concedeu como aprendizado, pois ao descobri-los é que o espírito permanecerá nos roteiros de luz. Se já temos alguma luz de entendimento acerca das leis de Deus, que regulam todas as coisas, não percamos tempo com o chamado mal. As ilusões nos fazem sofrer, até que conheçamos a verdade. Ela é Deus de braços abertos, pelos braços do Cristo, a nos convidar para a felicidade. Devemos aprender com mais brevidade a ciência do bem viver, que ela é porta de luz que nos mostra a paz de consciência. Se já sabemos escolher melhores caminhos para o nosso bem-estar, trabalhamos na inspiração dos outros. Que seja no silêncio, de modo que eles, pela sugestão dos nossos exemplos e das nossas orações, possam encontrar mais depressa o Cristo no próprio coração. A criatura inteligente percebe, pelos seus próprios pensamentos, a que classe de espíritos pertence, na escala do progresso. Basta analisar o que só as ideias lhes mostram, o prazer que tem com tais ou quais atitudes. Todos conhecemos o bem e o mal, por hereditariedade das leis que vibram dentro de cada um. Se o homem tem prazer em viver no meio de desequilibrados, é um deles. Por aí, analisemos as nossas atitudes, certificando-nos do que somos, diante dos que nos buscam por sintonia. Esforcemo-nos todos os dias no combate às más inclinações, e não esmoreçamos nessa luta porque, se procurarmos Jesus para nos ajudar nas lutas, venceremos a nós mesmos, ganhando a paz e aprendendo a amar em todos os rumos da vida. Deus concede o que lhe pedimos, quando acha conveniente para o nosso despertamento espiritual. Às vezes,
O atendimento é demorado. Isso não importa. Importa que abramos os olhos para a luz do entendimento. Não amaldiçoemos os que estão imersos no vício, nas paixões inferiores, porque é no meio deles que o sofrimento os desperta para a reta moralidade. Depois, eles passarão a buscar uma norma de proceder mais eficiente, que o tempo lhes mostrará. Se queremos ajudar com mais proveito, ajudemo-los com pouca teoria, mas com muita vivência. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 266, Desafio das provas. O espírito, quando se encontra na erraticidade, não pense em provas fáceis, principalmente o que já se acha desperto para a luz do entendimento. Ele vê seu caminho cheio de lutas e deseja lutar. Reconhece que as coisas fáceis lhe trazem dificuldades inúmeras, capazes de lhe fazer voltar às tarefas terrenas para recomeçar de novo. Enquanto quase todos que carregam o peso da carne já têm outros pensamentos, querendo ficar livres de todas as provas, e se lhes fosse dado escolher, já não escolheriam o que escolheram quando desencarnados, por estar a sua visão vedada pela baixa vibração como encarnado. O Espiritismo veio abrir os olhos dos que caminham, influenciando-os de maneira a suportarem com paciência todos os entraves da carne, por saberem que se encontram na escala com amplas possibilidades de libertação, conhecendo as verdades espirituais. As mais difíceis nos entregam, com profundidade, lições valiosas. Já as muito fáceis, são motivos de variados escândalos. Quando a alma se encontra na carne, somente vê nas provas ideias negativas e, por vezes, sentem-se como grandes devedores, mas essa não é a realidade. São processos de despertamento espiritual necessários ao progresso de todos que assumiram compromissos, no mundo da verdade, para ganharem mais depressa tranquilidade de consciência. Quantos escolheram, quando no mundo dos espíritos, a lepra e, às vezes, junto com ela a pobreza e outros infortúnios parecidos, e derramaram lágrimas e mais lágrimas sentindo-se só no mundo pelo abandono dos seus queridos familiares, surgindo até a revolta. Entretanto, ao retornarem à pátria espiritual, deram graças a Deus pelas chagas que lhes ajudaram a se libertar das paixões e de outros entraves à moral evangélica em seus corações. Sabemos que não é fácil suportar com coragem determinadas provas, para tanto, temos as nossas experiências, e elas nos recomendam que procuremos como exemplos os grandes personagens que estiveram no mundo físico para dar testemunhos, como que ajudarem os homens a terem fé na vitória do espírito. As provas fáceis são para as almas fracas, pois o fardo pesa de acordo com as forças. Necessário se faz que tenhamos bom ânimo, em todos os aspectos da vida, que mãos espirituais de mais alta elevação se encontram assistindo a humanidade, por ordem de Deus. O Cristo não se esquece de ninguém. Quanto mais sofrermos com coragem e fé, mais perto nos encontraremos das bem-aventuranças. A luz é para todos os que desejam conquistá-la. As portas largas são para os que ignoram as verdades eternas, e as estreitas para os sábios de entendimentos. Quanto mais se desprende da matéria, mais alegria se deve ter, ombreando o fardo da carne. Os caminhos que devem despertar as qualidades espirituais mais elevadas são os do amor e da caridade, onde o Cristo se encontra mais visível. Aí é que devemos permanecer, lutando com ele. Para certos espíritos, logo que se desligam da matéria, cessa toda a sua ilusão, no que se refere às paixões mundanas e eles entregam as suas mãos para se movimentarem com as mãos de Jesus. Concitamos a todos os nossos companheiros que se encontram ligados à terra que não esmoreçam nas provas, pois nada são, diante da felicidade que gozarão na eternidade, quando se tornarem livres pelo conhecimento da verdade. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 267, Escolha antecipada. As leis espirituais são elásticas, para atender a todos,
no nível de cada escala do progresso espiritual. O espírito pode escolher as suas provas mesmo antes de desencarnar, em si pensando em futura reencarnação. Ele formula ideias que podem ser aproveitadas, no que se refere às suas necessidades espirituais, mas, ele pode, igualmente, mudar de ideia ao chegar ao mundo dos espíritos. A bondade de Deus é tão grande, que ele atende a todos com variadas possibilidades para o conhecimento da verdade. As escolhas antecipadas geralmente sofrem retificações para melhor aprimoramento da alma em questão. Comunga a Deus o seu pensamento de luz com as ideias dos homens, para melhor atender aos seus filhos na grande extensão da harmonia divina, nos corações das criaturas. Quando o espírito deseja escolher as riquezas, os poderes, isso lhe é concedido, e ele as usa somente para sua satisfação interior e individual, notar-se-á a sua inferioridade, e quando as usa para o benefício da coletividade, esse pode se chamar de benfeitor da humanidade. Por isso é importante que aqueles que muito possuem usem o ouro para o bem-estar de todos, com empregos decentes, em aprimoramentos corretos, socorrendo os doentes na invalidez, as crianças, e ajudando ao próprio governo nas linhas da sinceridade. O ouro brilha no coração quando dirigido por ele, sob a influência do Cristo de Deus. Falamos sempre em escolhas individuais ou imposições das provas. No entanto, todas são escolhas das almas, umas conscientes e outras inconscientes. As conscientes escolhem medindo suas necessidades, e as inconscientes, pelo estado em que se encontram. O Evangelho nos fala que será dado a cada um, segundo o seu merecimento. Pode-se, mesmo na terra, fazer-se leve o fardo e suave o jugo, e para tanto, a doutrina dos Espíritos ensina que basta ler com atenção os avisos da espiritualidade maior e esforçar na vivência, que o amor, conjugado com o perdão, oferecerá o ambiente e a amplitude dos conhecimentos indispensáveis para que se possa sentir o celeiro crescer na tranquilidade da consciência que com nada se perturba. Nas lides do mundo, é necessário escolher igualmente todas as linhas onde vibra a fraternidade, procurando normas de proceder que se avizinham, pelo menos, dos costumes ensinados por Jesus, extraindo todo o mal que perturba o coração e que faz turvar a consciência em Cristo. Deus em nada erra, tudo que se encontra feito é pelo seu querer. Se algo não existe, é porque ele não o quer. No entanto, nem tudo é para o nosso coração. Escolhamos o que devemos na faixa em que vibramos e vivemos, que a paz do Criador começará a dar sinal no nosso mundo interno. Façamos uma aliança com nós mesmos, de trabalhar no nosso aprimoramento moral, que a moralidade surgirá em nossos sentimentos. Não firamos a ninguém, nem oprimamos o nosso próximo, porque enquanto gastarmos o nosso tempo em ver os defeitos alheios, os nossos ficarão escondidos. Escolhamos os caminhos com Jesus, pois ele já nos escolheu como discípulos. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 268. As provas têm um fim. O espírito, em certas faixas evolutivas, passa por provas, por vezes duras, com o objetivo de despertar ou aprimorar suas qualidades espirituais, depositadas, em sua consciência, pelo Criador. O progresso da alma tem um preço, a passagem pela porta estreita. Em princípio, o homem abusa dos poderes que lhe foram concedidos, do ouro que lhe foi entregue por empréstimo do Pai, da saúde que a vida lhe ofertou, e a inferência disso são os sofrimentos de toda a ordem, que vêm lhe ensinar o roteiro mais proveitoso a trilhar. Quando a lição é aprendida, cessa a necessidade da presença da dor, mestre incomparável, que deixa o homem entregue a si mesmo, consciente dos seus deveres. As provas, portanto, têm um fim, e quando o espírito já não necessita de passar por situações penosas, outros vêm a ser os seus deveres, quando ele empregará os valores conquistados, com alegria, no seu adiantamento e no progresso dos que se acham na retaguarda,
assim como ele mesmo recebe do alto assistência nos seus caminhos de redenção. Tudo na vida progride. A própria dor, que no mundo material é quase considerada como um fantasma apavorante, continua volatizada entre os espíritos elevados, em outra faixa, também evoluída e que dá prazer, como deveres ante a paternidade universal. As virtudes do espírito têm cada uma sua expressão própria e com sua ascensão elas ganham pureza cada vez mais sublimada, de modo a iluminarem o espírito em qualquer estágio em que ele se encontre. Os motivos que fazem a criança chorar não são os mesmos que inquietam o adulto. A visão de Jesus em relação à sociedade humana era uma, e a da humanidade em si era outra bem diferente. Foi por isso que ele, em muitos casos, falou por parábolas, deixando de dizer muitas coisas que os homens não estavam preparados para ouvir. As provas, se assim podemos chamá-las, para os benfeitores da humanidade, consistem em levá-los a auxiliar no progresso, com paciência, com amor e com energia, e sentem eles muita satisfação nessas lutas. Cada vez que o espírito muda de plano, alcançando mais um degrau na escala espiritual, ele sente a necessidade de deveres diferentes, reclamando a sua falta, pois sempre tem que lutar para se elevar. Os espíritos superiores sentem alegria em amanhar o bem onde quer que sejam chamados a servir e estão atentos à vontade de Deus, sob as vistas do Divino Mestre. As provas dolorosas são breves, as lutas não. O esforço próprio para evoluir cada vez mais é, pois, eterno. Quando se encerra um ciclo evolutivo, inicia-se outro, em dimensão diferente. Essa é a vida, dentro da vida de Deus. Os espíritos que estão na Terra, se movendo em um corpo de carne, podem avaliar suas atividades e notar a que grau pertencem na ascensão para a libertação. Conscientes do que precisamos, devemos trabalhar para nos melhorarmos moralmente. Esse é o dever de todos nós, nos dois planos da vida. Vale a pena trabalhar pelo bem, na lavoura íntima, e essa se reflete em tudo o que fazemos, tornando-nos conhecidos pelas nossas obras. No fim das provas brotará em nossa consciência tranquilidade imperturbável. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 269, Engano na escolha. O espírito pode perfeitamente se enganar na escolha da prova que queira experimentar na Terra. A sua percepção, não atingindo a realidade, leva-o a pensar que está sendo inteligente escolhendo provas de ociosidade, tendo, como no dizer popular, só sombra e água fresca. Quando volta ao mundo espiritual ele se arrepende, e deseja retornar com volume maior de obrigações e com provas duras, para compensar o tempo perdido, na ilusão que lhe enganava. Ele pode, também, pedir provas além das suas forças e sucumbir no meio do caminho. Os extremos são perigosos, mesmo quando objetivamos o bem. Tudo depende das forças da alma que já despertou, e os benfeitores espirituais deixam, em nome do Criador, que certas situações ocorram, quando isso serve de lições mais profundas ao espírito, de maneira a se conscientizar da verdade. Até o próprio engano é lição, porque as consequências favorecerão ao espírito a oportunidade de procurar os caminhos mais acertados. Ninguém engana a Deus. As suas leis são agentes de luz na disciplina das criaturas. Compete a cada uma analisar e decidir-se a fazer a vontade do Senhor que vibra em tudo. A doutrina dos Espíritos, como bênção de Deus, ajuda os homens no labor de compreender, mesmo na Terra, certas leis que vigoram e os faz entender o que devem seguir, encontrando na caridade o mesmo amor que salva e que instrui, que aprimora e que eleva, que clareia a vida e que dá vida. É no sentido do bem para todos que pedimos aos nossos companheiros que não percam tempo. Escutemos as conversações dos homens honrados, estejam eles onde estiverem. Quantos desses não estão no mundo com a missão de levantar o padrão moral das criaturas? Registrais esse fato em todo o mundo. Copiemos a vida dos grandes seres,
que eles são rastros de luz a deixar herança para os que têm boa vontade no aprendizado. Procuremos analisar as verdades que já nos foram apresentadas, que encontraremos caminhos iluminados por onde seguir, na marcha para Deus. Os enganos são inúmeros na terra, sendo sinal de volta dolorosa mesma, com serviço dobrado e deveres multiplicados pela